Olá, mais uma vez nós estamos aqui entrando no seu lar com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós estamos entrando no seu lar e gostaríamos de poder fazer uma reflexão contigo, como a gente sempre faz com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Assim diz a Palavra de Deus: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa palavra é uma palavra muito bonita, muito interessante, e faz com que a gente venha a repensar sobre muitas coisas da nossa vida. Uma das coisas é que muitas vezes passamos por situações que aos nossos olhos parece ser impossível, ou seja, humanamente é algo que nós não conseguimos. Ali e aí, nessa situação, nós precisamos da ação sobrenatural de Deus. Jesus, ele estava na Galileia, ele saiu de Israel e foi para a terra de Sidom e Tiro, na Fenícia, e ali encontrou uma mulher, ou melhor, a mulher encontrou Jesus. Segundo Marcos, era uma mulher grega de nascimento sírio-fenícia. Interessante essa passagem porque essa mulher estava desesperada. Agora vamos tentar entender. Essa mulher ela tinha tudo para ser descartada, tudo para ter obstáculos, coisas que pudessem acontecer na vida dela para evitar que ela viesse alcançar aquela bênção. Primeiro, ela era uma mulher estrangeira e Jesus diz que ele veio para os filhos de Israel e não, naquele momento, para outros povos. Depois da morte de Jesus no Calvário, assim ele estendeu a salvação e as bênçãos para todos os povos, para todos aqueles que criam no seu nome. Então o primeiro desafio dessa mulher foi vencer a sua etnia, porque ela era de uma outra raça, de um outro povo. O segundo problema foi o preconceito por ela ser mulher. Na época de Jesus, e ainda hoje nós temos muitos preconceitos quanto à questão das mulheres, mas Jesus, ele foi o primeiro que realmente ele igualou essa situação, dando à mulher uma posição de destaque, tanto que muitas das pessoas que seguiam a Jesus eram mulheres. Muitas pessoas que auxiliavam Jesus no seu ministério eram mulheres. Então ela tinha que vencer o obstáculo da etnia, da raça, tinha que vencer o preconceito de ser mulher naquele tempo. E ainda por cima, com tudo isso, ela teve que vencer também a falta de compaixão naquele momento dos discípulos, porque eles falaram: manda embora, ela está nos incomodando, ela está nos perturbando. Não com essas palavras, mas na verdade era isso que eles estavam dizendo.
Essa mulher teve que vencer também o silêncio de Jesus no primeiro momento. E uma coisa que eu aprendo e que nós aprendemos, existem na nossa vida 4 respostas quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos uma resposta, uma solução. A primeira resposta é aquela que nós queremos ouvir, ou seja, é o sim de Deus. Nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, porque obtemos a resposta de Deus. Uma segunda resposta é o não, e essa resposta nos deixa muito triste. A terceira resposta é o espera, e aí nós temos que trabalhar a nossa paciência, e nem sempre é fácil, porque muitas coisas nós queremos para o ontem, e Deus manda esperar que não é o momento, porque é tudo ao momento e é um tempo certo debaixo dos céus, ou seja, aqui nessa terra. E a quarta resposta é uma resposta muito complicada, muito difícil, é o silêncio. Muitas vezes Deus não diz sim, Deus não diz não, Deus não diz espera, mas Deus se silencia. E esse silêncio muitas vezes para nós é algo muito terrível, muito complicado, porque nos deixa incomodados, nos deixa inconformados, nos deixa sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu aprendo, e eu sei, o caráter de Deus. Deus, Ele é a justiça, mas Deus também é amor. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, se eu amo a Deus, eu sei que Deus é Pai, e a Bíblia diz, sendo Pai, Ele não vai nos dar coisas más, mas vai nos dar o melhor, ou seja, o seu próprio Espírito. Eu tenho que esperar pacientemente no Senhor, mesmo quando Ele diz não. Talvez aquele não, naquele primeiro momento, seja para testar e para provar a nossa fé, assim como Jesus provou aquela fé dessa mulher. O não, ele pode se transformar depois num sim, assim como o silêncio e o espera pode se transformar também no sim. Muitas vezes Deus quer ver qual é a nossa reação. Deus quer estimular a nossa fé, para que a gente venha crescer na fé. Mas o que é fé, pastor? Segundo a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Eu sei que Deus está agindo, Deus tem o controle, Deus tem o domínio de todas as coisas. E no fim, eu vou ter sucesso, eu vou ter vitória, porque eu estou com Deus e Deus está comigo. E como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa mulher, então, nós vemos que ela tinha algumas características muito interessantes. A primeira característica é a persistência. Será que nós conseguimos vencer alguma coisa na vida se não houver persistência? Quantas vezes talvez você tenha feito algum regime, você quis emagrecer, você quis comprar algo que talvez aos teus olhos não pudesse, mas você foi poupando e você foi economizando até que conseguiu granjear os recursos necessários. Você precisou ter persistência. A segunda característica dessa mulher é a paciência. Interessante que as tribulações, as lutas, as adversidades da vida, elas promovem em nós paciência, promovem em nós sabedoria. E essa mulher tinha muita paciência. Ela esperou pacientemente no Senhor até encontrar, até conseguir a resposta que ela estava tanto precisando. A terceira característica dessa mulher é uma fé inabalável. Essa mulher cria que se Jesus desse uma ordem sequer, uma palavra sequer, a sua filha que estava endemoniada, a sua filha que estava sofrendo grandemente, ela seria curada, ela seria liberta. Precisamos hoje ter fé, porque muitas vezes as nossas amizades, a nossa sabedoria, a força do nosso braço, o nosso dinheiro, os nossos recursos não são suficientes para produzir em nós o resultado que nós precisamos. Às vezes nós estamos lidando com uma doença que aos olhos humanos são incurável, é incurável.
Às vezes é algo impossível, mas para Deus não há impossível. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, Deus move os céus, Deus move terra, Deus move anjos, Deus move e abre portas que só Ele pode abrir. Porque cremos no Deus do impossível. Na verdade, a palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Essa mulher então chegou-se diante de Jesus e ela era uma mulher humilde. Ela se dobrou o joelho, ou seja, ela demonstrou humildade. Ela não chegou para Jesus com justificativa, com pedidos que fossem extrapolar as suas necessidades. Não, ela foi bem objetiva e disse: a minha filha está endemoniada. Ela não teve vergonha de dizer aquilo que realmente ela precisava. Quantas vezes nós chegamos perante Deus e não abrimos o coração para Ele, não falamos realmente aquilo que está dentro de nós nos incomodando. Essa mulher, ela reconheceu as suas necessidades, foi objetiva e foi humilde. Nós aprendemos muito com essa mulher. Primeiro, porque ela foi persistente. Segundo, porque ela foi paciente. Terceiro, porque ela teve fé, muita fé, uma fé inabalável. Quarto, porque ela foi humilde, reconhecendo as suas necessidades. E o quinto, que me chama muita atenção, que ela se prostrou e adorou ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus significa rasgar o coração, significa orar, significa chorar na presença dEle, significa louvar, bendizer e reconhecer que Ele é Deus. E que sendo Deus, Ele pode todas as coisas. E que nós temos dependência total dEle. Essa mulher, apesar das barreiras, de ser uma mulher gentia, não sendo do povo de Israel, apesar de ser mulher, apesar da resistência dos discípulos e de uma certa resistência aparente de Jesus, através primeiramente do silêncio e depois dizendo que não podia dar a bênção porque ele veio para a casa de Israel e disse: não posso dar o pão aos cachorrinhos. Fez com que a fé dessa mulher fosse estimulada, crescida. E ela disse assim: olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo que, embora não fosse da nação de Israel, porque o Messias, assim ela chamou, filho de Davi, era um título messiânico, era um reconhecimento que ela sabia que ele era filho de Deus. Naquele momento, ela reconhecia que precisava dele, que ele tinha todo o poder para mudar a circunstância e mudar a história dela. E Jesus disse: olha, mulher, nem em Israel não vi fé como a tua. Por dois momentos e duas pessoas que não eram da nação de Israel, Jesus, ele enaltece a fé de duas pessoas. Primeiro foi de um centurião romano e agora dessa mulher. Interessante que compreendemos que existem passos para que nós possamos ser abençoados. O primeiro passo é agir como essa mulher, ser persistente, ser paciente, se humilhar na presença de Deus, reconhecer que Deus pode todas as coisas, porque para Deus não há impossível. Ter fé, uma fé inabalável, não fé pela fé, mas uma fé direcionada em Deus, através de Jesus. E reconhecer que Ele pode todas as coisas. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu gigante, eu não sei o que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, Ele não mudou e não há sombra de variação nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele curava no passado, Ele cura no presente. Assim como Ele restaurava famílias no passado, Ele restaura famílias no presente. Ele pode todas as coisas. Se você crer, se você acreditar nele
E se você agir de acordo com essa mulher, o impossível vai se tornar possível. Feche os teus olhos e vamos orar nesse momento agora ao Deus do impossível, para que Ele te alcance e você alcance essa bênção tão desejada. Senhor amado, pelo poder do nome de Jesus, alcança, ó Pai, esse telespectador, essa telespectadora, Senhor, que está aflito, ó Pai, e que necessita de uma resposta. Que o Teu milagre, o Teu sobrenatural alcance essa vida nesse momento. Abra as portas que têm que ser abertas, feche as que têm que ser fechadas, e que o Teu nome seja exaltado pelo poder do nome de Jesus.